Então vamos seguir aqui, né, com a nossa série. Hoje nós vamos ler Gênesis 8 e a série é Origens, né, como a gente já está aí acostumado, segunda temporada. E aí agora a gente vai falar sobre as águas do dilúvio que estão diminuindo e finalmente Noé pousa. E vai ser muito legal. Vamos orar, gente? Senhor, obrigado por esse momento, obrigado pela sua palavra, por esse espaço que a gente tem de poder ouvir, falar, cantar, ler a Bíblia. Isso não é para qualquer um, isso não é para todo mundo, mas nós aqui, cristãos no Brasil, temos esse privilégio de poder viver dessa forma, de poder ter essa liberdade de comungar, de ser igreja junto, né, de estar com a igreja a qualquer momento, em qualquer lugar, e falar do Senhor e falar com o Senhor. Que o Senhor nos ajude a aproveitar mais isso, a ser mais, a ter mais temor da Tua palavra, a ter mais temor do Senhor, a nos rendermos mais. E é isso, Deus, que o Senhor também abençoe esse tempo aqui, que a gente vai ouvir o Senhor, ouvir a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos retomar o que está rolando aqui no cenário. Sabe, na série, né, quando tem lá Previously on Série X, então é isso que vai rolar agora. A gente vai retomar um pouquinho do que está acontecendo. Então, né, como eu vou falar de uma parte do dilúvio, eu vou retomar como está rolando, né, como está rolando o dilúvio aqui. Então, só para a gente lembrar que o dilúvio, a história do dilúvio, como toda a história da Bíblia, como tudo que acontece, não é uma história de um homem de Deus, né, de um homem que andou com Deus como Noé, mas isso é muito importante, isso é muito relevante para nós, que a gente olhe para essas pessoas, para esses homens de fé, esses homens de Deus, e tenha eles como inspiração. Mas ele vai se tratar aqui, né, o dilúvio, como tudo que acontece na Bíblia, ele se trata dos planos de Deus, dos planos da Trindade, daquilo que é eterno, daquilo que Deus já planejou, daquilo que Deus já, antes da fundação do mundo, quando estavam os três em perfeita harmonia, o Pai, o Filho e o Espírito, então tudo aquilo que eles planejaram se trata disso. A história se trata disso. A história da eternidade é sobre Deus, é sobre o Pai. E o dilúvio, ele é mais uma das histórias que vai evidenciar a graça de Deus e o amor do Pai. E é muito importante a gente lembrar Deus aqui como Pai, não só como cargo Deus, né? Não só como aquele que é o Criador, o soberano, mas ele sendo o Pai. E essa ideia de destruir a humanidade para começar de novo, né, não é algo ruim, e a gente vai entender por que não é ruim isso. E também ele fez isso a partir de um homem, assim como ele também criou a partir de um homem, a partir da palavra, né, mas ele cria o homem e as coisas começam a acontecer a partir de Adão. E aqui, de novo, as coisas começam a acontecer a partir de um homem. E o tema, né, da nossa mensagem, eu não falei antes, mas é sinais de uma nova criação. Então, a gente vai discorrer sobre isso aí. Então aqui Deus ele não se arrepende de criar o homem e ele não muda de ideia a respeito do que ele, Deus mesmo, fez. Mas ele encontra em Noé, já de acordo com os planos dele, obviamente, mas ele encontra em Noé a oportunidade de seguir com o seu plano de bênção e graça. Então se a gente for fazer um paralelo com a criação, a primeira criação, né, quando lá em Gênesis 1, a gente vê que Adão foi criado. Isso aqui é uma palavra que é uma frase que eu vou acreditar à minha esposa, porque a gente estava conversando sobre isso e ela falou essa frase, foi bem legal. Então Adão ele foi criado íntegro e ele escolheu pecar. Ele tinha escolha.
Então ele foi criado íntegro e escolheu pecar. Noé nasceu em pecado e escolheu ser íntegro. Então é por isso que Noé é a pessoa certa para esse movimento acontecer. E o ambiente da criação era um ambiente perfeito, era um ambiente completamente propício para a vida acontecer, para a eternidade acontecer, para aquilo não ser quebrado, para o pecado não aparecer. Mas Adão ele escolheu o caminho da rebelião. E o ambiente que Noé estava vivendo nesse momento era um ambiente de completo caos. Aqui a gente está falando da descendência de Adão, e aí Caim mata Abel, e Deus dá a oportunidade para Caim ter uma nova chance. Mas como o FP pregou aqui na outra temporada, num sermão dele, ele fala sobre a cidade que Caim constrói sozinho. Então, Caim teve uma oportunidade, Deus deixou com que ele... deu oportunidade para ele construir de novo, para ele começar de novo, mas mesmo assim ele escolheu continuar no caminho da rebelião e construir uma nova cidade. E essa descendência da terra é a descendência desse Caim, dessa família de Caim caída, da cidade que Caim escolheu construir sozinho, sem Deus, sem o aval de Deus, sem a palavra de Deus, sem a bênção de Deus. Então esse é o ambiente que Noé está envolvido, né? Um ambiente de completo caos. Tanto é que o dilúvio acontece porque Deus, entre aspas, se arrepende de ter criado o homem. É um caminho completo, né, de completa desobediência, mas Deus, mesmo assim, ele escolhe rearranjar a criação harmoniosamente. E isso acontece através de Noé. E quando Noé aparece, aqui alguns capítulos antes, a primeira citação sobre ele é a seguinte, que é em Gênesis 6:8. Noé achou graça diante do Senhor. Então, Noé era uma pessoa, era um ser humano, era um homem que era gracioso diante de Deus. Ele era um homem íntegro, ele era um homem completamente entregue a Deus. Então, a partir desse homem, a gente vai ver como essa nova criação se dá. A gente vai ver alguns sinais dessa nova criação. E vamos ler o texto, né, então. É o capítulo 8, a gente vai ler ele inteiro, são 22 versículos. Então, diz assim: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes, né, os picos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba. Olha lá, hein? Soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, e ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do 2º mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: Sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado,
e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se movia sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar, então, ao Senhor, e tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então eu vou falar aqui, né, eu quero que você olhe o texto agora sob uma perspectiva de uma nova criação de fato. Não, vamos fazer aqui um paralelo da criação primeira com agora o que está acontecendo pós-dilúvio. E esses sinais de uma nova criação, a gente vai falar sobre 4 sinais. São 4 pontos aqui que eu quero levantar. O primeiro sinal é o Espírito de Deus. E a palavra aqui, né, que é usada no primeiro versículo, né, que está assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Esse vento é a palavra ruach. Eu não sei como pronuncia, mas é no hebraico. Em outras citações no Antigo Testamento, ela vai designar e ela aponta para o Espírito de Deus. Ou seja, aqui a gente está falando do Espírito de Deus. Então esse vento que é soprado sobre a terra, antes de serem baixadas as águas, então águas lá em cima, na altura, cobrindo tudo, solta o vento, Deus sopra esse vento e começa a baixar as águas. Então esse vento aqui é o próprio Espírito de Deus. E esse é o mesmo Espírito que ele pairava sobre as águas, lá no início, sobre aquele caos, sobre a terra sem forma, sobre a terra vazia, e acontece a mesma coisa aqui. Então, no momento de caos, no momento de turbulência, né, onde Deus destrói tudo e agora não tem nada, ele sopra de novo o mesmo Espírito que foi soprado no início de Gênesis. E esse vento do Espírito também é sopro de vida, né? Então, lá em Gênesis, quando Deus sopra nas narinas do homem, ele está soprando a vida, o Espírito de Deus. E assim o homem começa a viver. Então o Espírito, quando ele se move, ele gera vida. Quando ele é soprado, ele gera vida. E depois da destruição, o primeiro sinal de Deus é a vida do Espírito Santo de Deus. Ou seja, tudo sempre começa ou recomeça em Deus. Porque se a gente está falando da primeira criação, tudo começou com o Espírito de Deus que pairava sobre o caos, e aí Deus profere palavras, e Deus sopra a vida, que é o Espírito dele, no homem. E isso acontece aqui. Nesse caos, quando não tem nada, quando está tudo debaixo de água, Deus sopra de novo o Espírito para começar a gerar vida. Então não existe vida sem que o Espírito de Deus se mova, sem que o Espírito de Deus abra caminho. Então esse é o primeiro sinal, é o primeiro paralelo que a gente traça aqui dessa segunda criação com a primeira criação. Isso de segunda e primeira criação fui eu que inventei, tá? Então se alguém aparecer por aí falando, é porque me ouviu. Não existe em livro de teologia. Ainda. O segundo sinal é que Deus coloca tudo no seu devido lugar. Então, a partir do verso 2, ele vai falar assim: fecharam-se as fontes do abismo, e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, minguaram ao cabo de 150 dias,
A gente não vai se preocupar aqui com... Toda vez que fala de 100 dias, 100 e não sei quantos dias, meses, a gente, nesse momento, esqueçam isso. Então, as águas, elas iam se escoando, né, elas começaram a escoar, enfim, tudo mais. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes, né, os picos dos montes aí. Então, a partir do verso 2, fecham-se as fontes do abismo, como está escrito aqui, e as comportas dos céus. Então, as águas, elas escoavam sobre a terra. Falando do Monte Ararat, né, que é uma coisa que eu queria levantar aqui, que a arca repousa sobre o Monte Ararat. Tem gente que vai dizer que é o monte, é o Pico Ararat, tem gente que vai dizer que é uma região, mas essa região ela está ali entre a... E é muito louco isso, porque assim, essa região, é só um parênteses, é uma curiosidade, mas essa região ela está ela contempla uma parte da Turquia, do Irã e da Armênia. E essa região, ela fica mais ou menos a uns 2.000 quilômetros de Jerusalém. Olha a loucura. Então Deus cria o homem, as coisas acontecem, né, o pessoal vai se disseminando pela terra, e aí Noé, a arca pousa, né, repousa sobre nessa região aí, e eles fazem uma peregrinação até Jerusalém. Em algum momento isso aconteceu. Ou seja, eles não estavam lá. Então não é que foi assim, não é, né? Não é que foi assim, Noé pousa, a família de Noé pousa, e eles se estabelecem ali e o povo de Deus começa. Não, precisa rolar essa peregrinação, né? Isso tudo vai acontecendo a partir do dilúvio. Assim como aconteceu lá em Gênesis, né, quando Deus fala que o homem teria que se multiplicar sobre a terra e tudo mais. Então, um outro ponto muito legal aqui, que traz no texto, é o versículo... Cadê o versículo? O versículo 4, que fala que a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Então, além dela ter repousado longe lá de Israel, e precisar ter acontecido toda essa peregrinação ao longo de milhares de anos aí, para o povo de Israel começar a se estabelecer e tudo mais, a palavra Noé, o nome Noé, significa alívio ou repouso. E é exatamente o que aconteceu aqui. A arca repousou sobre um lugar. Então, tudo que Deus faz, tudo que Ele está movendo, não é por acaso. Então, a partir do momento que a arca repousa, encontra-se o alívio. Então, o Espírito Santo vem, ele começa a gerar vida, ele começa a soprar, as coisas começam a acontecer ali, e a arca repousa junto com Noé, que é um alívio, sobre um lugar que vai aliviar para que a nova criação comece a se estabelecer. E no terceiro dia da criação, as águas elas se ajuntam e aparece a porção seca. Assim, exatamente como acontece no versículo 5 do capítulo 8, que ele diz assim, que as águas foram minguando até o 10º mês, então as águas diminuem, as águas elas são aqui, elas começam a se juntar, então não está espalhado por toda a terra, começa a se juntar essas águas, começa a formar os oceanos e tudo mais, e os picos dos montes começam a aparecer. Então a porção seca da terra começa a aparecer, que é exatamente o que acontece no terceiro dia da criação. Em seguida, a gente vê que Noé abre a janela, né, da arca lá, uma janela X da arca, e ele solta um corvo. E por que ele solta um corvo? O corvo, ele não é um animal que ele tem relação com o homem, que ele tem relação com o homem, o ser humano, a espécie humana. Ele é um animal selvagem, um animal que vive por aí. É meio que tipo gato e cachorro, entendeu? A pomba é o cachorro e o corvo é o gato. É isso. O gato é independente, o corvo também é independente. Então, por que ele solta um corvo?
Porque se o corvo voltar, quer dizer que não tem nada para ele. Igual o gato. Entende? Se a gente dá comidinha pro gato, ele volta para mim. Mas se ele acha comidinha em outro lugar, ele não volta para mim. Interesseiro. O corvo é interesseiro. Ele é safado, exatamente. É interesseiro. Então, por isso que Noé solta um corvo. Porque se ele voltar, significa que não tem nada para ele. Só que corvo come o quê? Carniça. Come coisa podre, come gente morta, animal morto. Ou seja, se ele não voltar, quer dizer que ele está comendo carniça em algum lugar. E aí Noé faz o quê? O corvo não voltou, não precisa de mim, está comendo carniça. Se tem carniça, a água baixou. Sacou? Se a água baixa, a água baixou bastante. Então ele solta o corvo, e esse corvo ele vai e volta, né, por alguns momentos. E aí uma hora ele volta. Uma hora ele não volta, aliás, desculpa. Quer dizer que ele achou carniça. Então ele foi comer, ele foi viver a vida dele. No versículo 8, Noé começa a soltar pomba, e ele precisa fazer isso por várias vezes. Ele faz isso lá por 7 dias, depois outros 7 dias, enfim. Ele vai soltando pombo até que o pombo volte. E o pombo tem essa diferença. O pombo já é uma figura, um animal um pouco mais amigável. Ele já tem ele quer o ser humano, entendeu? O pombo é o cachorro. Vocês nunca mais vão esquecer disso aí. E o pombo, ao contrário do corvo, ela tem um símbolo, aliás, de amizade. Então ela está sempre... O pombo, igual o cachorro, é amizade também, é amigo. Então o pombo, ele tem essa coisa na Bíblia, esse símbolo de amizade, de paz, de estar com o homem. Né? Quando Jesus é batizado, tem o pombo, que é o Espírito Santo. Então tem é um símbolo do povo do Oriente Médio aqui, que a Bíblia vai trazer isso para nós. Ao contrário do corvo, que é um animal selvagem, que não está nem aí com nada, ele come carne podre e para ele está tudo bem. Então ele solta o pombo e o pombo não encontra repouso, que é o que vai dizer lá no versículo 9. No versículo 8 ele fala, né, que Noé solta o pombo, no versículo 9 fala que esse pombo, não achando onde pousar o pé, tornou a Noé para a arca, significando que as águas cobriam ainda a terra. Então, para o corvo, estava legal, porque ele estava comendo carniça em algum momento. Mas isso só provou para Noé que a água estava baixando. Mas quando ele solta o pombo não acha pé. Então, para ele não come carniça, ele não fica em qualquer lugar. Então, pombo é diferente de pomba. Lembre-se disso. Pombo é bonitinho. A pomba é o rato que voa. Não pode esquecer. A pomba é diferente. Então, o pombo, enfim, aqui ele vai falar pomba, né, para a gente entender, mas é um pombo. A questão é a seguinte, que quando solta o pombo, ele não acha pé e volta para Noé. Ele volta para o lugar de conforto dele, para onde ele vai encontrar paz, onde ele encontra comida, enfim, tudo mais. Então, ele solta o pombo novamente e o pombo volta com uma folha nova de oliveira. Então ele não volta com uma folha velha, ele não volta com uma folha X de oliveira. Ele volta com uma folha nova, que é o que diz no versículo 11. À tarde, a pomba, voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Ou seja, se o pombo volta com uma folha nova de oliveira, isso vai indicar duas coisas para nós. A primeira coisa é a seguinte, que as águas já baixaram tanto que as árvores estão aparecendo. E a segunda coisa é que a folha é nova, ou seja, tem vida nova nessa segunda criação. Então as águas vêm, destroem tudo,
mas existe uma vida diferente. Tem coisa nova vindo aqui. Não é uma árvore velha, não é uma árvore com a folha murcha. É uma árvore com a folha novinha. E isso diz para nós uma coisa, que Deus começa, né, que isso tudo que eu falei é o segundo sinal, que é quando Deus começa a colocar todas as coisas no lugar, assim como na criação. Então, depois do Espírito pairar, Deus cria por 6 dias, permitindo a possibilidade da vida humana na Terra. Então, ele cria, lá em Gênesis 1, ele cria todo um ambiente perfeito, e depois ele vem e coloca o homem. E no dilúvio é a mesma coisa. Depois do caos, ele sopra a vida com o espírito dele, o espírito começa a mover as coisas, começa a baixar a água, começa a escoar a água, e a vida começa a aparecer. Então, a partir desse momento, Deus está possibilitando que o homem viva de novo nessa terra que uma hora foi destruída, mas agora tem oliveiras novas, tem árvores novas rolando por aí. O terceiro sinal é Deus fala e ordena. Então, o primeiro sinal, vamos recapitular, é o Espírito de Deus, que ele paira sobre as águas e dá vida. O segundo é que Deus coloca tudo no seu devido lugar. E o terceiro, Deus fala e ordena. Então, finalmente, depois da possibilidade total de vida na Terra, e após todas essas ações da natureza, que cumprem também o seu papel, porque Deus criou a natureza, e a natureza, com esse sistema que Deus cria, ela precisa se alinhar. Então, tudo isso acontecendo, Deus fala com Noé novamente. Então, até aqui, Deus não tinha falado com Noé. Deus tinha falado com Noé antes, e nesse momento aqui, que as águas do dilúvio começam a diminuir, a natureza precisa se incumbir do papel dela, e Noé precisa estar atento a esses sinais da natureza. Deus não está falando para ele, solta o corvo, solta a pomba. Ele precisou ser inteligente aqui para fazer tudo isso acontecer. E agora, então, Deus fala com o homem de novo. Deus fala com Noé de novo. E ele vai falar lá no versículo 15, está escrito assim: Então disse Deus a Noé, sai da arca, e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres e os animais, e ele vai falando para o pessoal sair da arca aí. Então, as coisas, né, o homem, ele começa a se mover para fora depois da palavra proferida de Deus. Então ele só vai sair da arca, até então ele estava lá, ele estava tudo propício, as coisas todas estavam já no seu devido lugar, ele já poderia sair da arca, porque as águas já baixavam, já tinha árvores novas, provavelmente já tinha comida, comida vegetal, né, porque os animais estavam ali dentro da arca, e os animais poderiam começar a voltar a comer, e aí todo o ciclo aí da cadeia alimentar poderia começar a acontecer, mas Noé não sai da arca até então. Ele continua lá. E aí, finalmente, Deus fala para ele, sai da arca. E depois dele falar, sai da arca, no versículo 17, ele diz assim, na parte final. Então ele vai falar, os animais que estão contigo, carne, aves, gado, piriri e pororó. No final ele vai falar, sejam fecundos e nela se multipliquem. Que é a mesma coisa que Deus ordenou que o homem, que Adão, fizesse lá no início, na primeira criação. Então, os passos que Deus segue nessa segunda criação são exatamente os mesmos que ele segue na primeira, para que as coisas sejam regeneradas. É uma nova oportunidade para que ele apareça, para que Deus apareça, e ele faça tudo de novo e gere um ambiente completamente propício para que o homem comece a se desenvolver e ele entenda, Deus fez isso aqui. É Deus quem está fazendo. Noé ele tem essa consciência, senão ele não ia fazer tudo isso, né? Ele era um cara no meio do caos, no meio de uma pré-Sodoma e Gomorra aqui, e Deus fala só com ele para ele construir uma arca, ele é tirado de maluco, mas ele vai lá, obedece, e no final das coisas,
no final das contas, as coisas seguem para o caminho que Deus prometeu de fato. Então a arca ela não pode ser simplesmente deixada pela livre e espontânea vontade de Noé. Precisa da ação, que é tudo isso que Deus colocou no lugar, e da voz de Deus, que é ele proferindo para Noé sair da arca e para que ele seja fecundo e multiplique. E Deus age interferindo na natureza e se mostrando através da natureza. E ele profere essas palavras de ordem e amor para Noé. Então ele só ordena porque ele ama. Porque se ele não amasse, ele simplesmente ia acabar com tudo. Então ele escolhe uma pessoa para ordenar, e essa pessoa obviamente que ela só obedece porque Deus fez com que o coração dela se rendesse a ele mesmo, mas Deus fala com Noé e ordena ele em sinal de amor, é um sinal de pai, realmente. Então ele prova aqui para Noé, depois de tudo isso acontecer e Deus sem falar com Noé, ele prova para Noé que realmente Deus está com ele, que realmente ele está andando com Deus. E é importante a gente lembrar que na primeira criação tudo é movido, né, tudo que foi feito é movido através das palavras proferidas de Deus. Então haja luz, né, que os animais, enfim, tudo que vai acontecendo só acontece depois de Deus proferir palavras. E aqui é a mesma coisa. Noé só sai da arca e ele só pode multiplicar e ser fecundo depois que Deus manda ele fazer isso, depois que Deus profere da boca dele essas palavras. Então ele saiu da arca, né, do verso 18, saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, répteis, as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Então provavelmente já tinha rolado reprodução lá dentro. Nesse agora tem família de animais, e antes eram só um par, um casal, a reprodução aconteceu. Então, a gente já tem aqui também mais um sinal de que Deus começa a colocar as coisas no lugar e a criação está multiplicando aí. No versículo 20, vai falar assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, Deus falando com ele mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque há mau desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Então, o quarto sinal dessa nova criação é o culto a Deus, o holocausto. Então, a partir do momento que Noé olha tudo isso que Deus fez, então Deus chega para Noé e fala com ele, afirma ele como filho, como um pai afirmando um filho, fala para ele o que ele precisa fazer, como ele deve fazer, tudo mais. Noé acredita nisso, acontece como Deus falou. Então, a partir do momento que Deus, de novo, fala com Noé, ele fala assim: caramba, Deus é Deus de verdade. Tudo que ele falou aconteceu. Todas as promessas que ele fez, elas se cumpriram até então, né? Então, Noé levanta um altar e começa a oferecer um holocausto, um sacrifício para Deus. Então, e o versículo 20 fala que ele tomou de animais limpos e de aves limpas. E em seguida, no 21, aspirou o Senhor o suave cheiro. Então, aqui prova que Noé cultua Deus com tudo que é perfeito. Então ele pegou aquilo que era perfeito, aquilo que ele tinha de perfeito naquele momento, diferente de Caim. Então ele fez como Abel, pegou o que ele tinha de melhor para oferecer para Deus. Então aqui a gente tem esse paradoxo da família caída de Caim,
daquele caminho de rebeldia que Caim escolheu, e do que Adão escolheu também, para que, né, e nesse novo movimento, nessa nova criação, Noé ele simplesmente oferece um altar perfeito para Deus, para o Senhor, né, para aquele eu sou o que sou. E o culto é um sinal de um salvo. Só cultua, não existe a possibilidade, não há possibilidade de cultuar algo ou alguém sem que você conheça e creia naquilo. Então Noé ele só consegue cultuar Deus porque ele conhece Deus, ele ouve Deus, ele provou de Deus e ele se diz, ele entende que ele é aprovado, né? Ele não se diz, ele entende que ele é aprovado por Deus e a gente vê que ele é um salvo. Então o culto ele só é feito por um salvo, por alguém que foi salvo por Jesus, por alguém que foi redimido, porque quem não é redimido não cultua Deus, vai cultuar outros deuses. Então, fazer um culto, prestar um culto, fazer um sacrifício, levantar um altar, um holocausto, doar a vida, servir a Deus, é um sinal de salvação. E isso só é permitido, só é possibilitado, melhor dizendo, agora através dessa nova criação. E antes mesmo, né, um outro ponto sobre o culto também, que antes mesmo de Noé planejar o futuro, ele cultua. Então tudo isso acontece, mas Noé olha para Deus, olha para tudo já colocado no seu devido lugar, a possibilidade de reproduzir, ele já tinha um mandamento de Deus para reproduzir, para multiplicar, para repovoar a terra e para usufruir dela, mas ele não faz nada, e ele não peregrina, ele não vai para nenhum lugar, não planeja nada antes de cultuar a Deus. Então, esse culto que a gente faz aqui no domingo, na verdade não é o fim da semana, é o começo. Na verdade é uma continuação sempre, né? Mas se a gente for levar no nosso calendário, é o começo. Então a gente vem aqui para se reunir e seguir em frente até a nossa próxima reunião como igreja. Então, os sinais dessa nova criação, eles passam pelo sopro do Espírito de Deus, gerando vida. Passa, a partir dessa vida, Deus começa a colocar tudo no seu devido lugar. Quando ele coloca tudo no seu devido lugar e recria o mundo, recria, entre aspas, a terra, ou seja, ele permite que a Terra receba de novo a vida humana, ele começa a falar e ordenar o homem para que ele multiplique, e depois disso, em espontânea vontade, o homem cultua Deus. Então é um ciclo harmonioso planejado por Deus. Tudo isso aqui não saiu do controle. E todos esses sinais eles evidenciam e apontam para um novo momento da história da criação. A partir de Noé, pela graça do Pai, há uma nova possibilidade de andar com Deus. Ou seja, há uma nova oportunidade de igreja. Porque a oportunidade que Deus deu na primeira criação para o homem, ele simplesmente o jogou fora, no lixo. Na verdade, ele deu duas. A primeira para Adão, eu diria que ele deu 3. A primeira para Adão, e ele jogou fora, ele pecou. Depois ele deu a segunda para Abel e Caim. E um deles, que foi Caim, não aproveitou isso e acabou matando, inclusive, o próprio irmão. E depois ele dá uma nova oportunidade para Caim. Ele chama Caim, e Caim escolhe construir uma nova cidade. E aí Deus fala, cara, não dá. Não vai rolar isso aqui. Ele escolhe um homem íntegro e destrói tudo, e ele dá mais uma nova oportunidade para que a humanidade seja igreja, para que o povo de Deus cresça, se multiplique, para que o povo de Deus semeie, plante e ele comece a colher em Deus, para que ele comece a colher as folhas e os frutos novos da videira que ele mesmo
criou nessa nova criação. Então o Pai, ele sempre se ocupa de juntar a igreja. O Pai sempre se ocupa de ter o seu povo reunido. E com isso, a gente está aqui e a gente pode ceiar. E é o que a gente vai fazer agora. Então vamos ceiar, gente.